Desejo boas-vindas ao 6º episódio do nosso podcast de caráter inovador com nossa Rádio Cidade Caeté. Essa inovação em parceria com Mãos Tagarelas EdTech, voltada às inovações tecnológicas para tornar o universo das pessoas, tanto os surdas como os ouvintes, mais acessível e inclusivo. Esse podcast recebe o nome Tagarela Cast e será apresentado por mim, Marcos Souza, na forma de bate-papo com o professor Examac Souza, professor de Libras no Ensino Federal Baianos no campo Itapetinga. O professor Examac é graduado em Letras, especialista em Libras, mestre em Educação, doutorando em Educação, proficiente no ensino no uso de Libras. Ele também atua de forma voluntária, que é bom ressaltar, na Mãos Tagarelas, que é a principal parceria, então, de nossa rádio Cidade Caeté, uma rádio voltada também ao público ouvinte, né? E por esta razão, vamos lá mais um bate-papo em torno de assuntos relacionados à área da surdez, interpretação de Libras, do ensino bilíngue, entre outros assuntos correlacionados. Vamos dialogar aqui sobre o tema que falamos lá no 5º episódio, que pedimos até para você anotar, o tema as legendas automáticas e a transmissão da informação para a pessoa surda. Será que funciona? Para começar, então, esse bate-papo, deixa aqui o seu comentário, deixa aqui o seu like, e é muito importante para a gente saber que você está gostando desse Tagarela Cast, parceria com a Mãos Tagarelas e a nossa Rádio Cidade Caeté. Então, vamos lá, pergunta mais uma vez para o nosso professor Examac, as legendas automáticas e a transmissão da informação para pessoas surdas. Será que funciona? É uma boa pergunta, né? Legenda automática não funciona para pessoa surda. Por que não, né? Se a gente, por exemplo, colocar aqui no YouTube, colocar como legenda automática, a legenda automática ela não vai, talvez, transmitir o sentido exato da informação. Aí, talvez coloque palavras que, tipo, não tem nada a ver do que a pessoa está falando, né? Então, até porque, por exemplo, a gente fala muito rápido, eu tô falando muito rápido aqui. A legenda automática talvez coloque uma informação que, tipo, seja, tipo, não tenha nada a ver, né, com a informação. Então, a gente quando coloca a legenda automática, né, prejudica a comunicação, prejudica a informação para a pessoa surda e muitas vezes a pessoa, quando vai estar ali, né, numa transmissão ali ao vivo ou numa transmissão gravada e coloca uma legenda automática, a legenda automática ela não vai respeitar, né, não vai acompanhar, por assim dizer, as intencionalidades de fala. E quando a gente fala da intencionalidade de fala, isso implica afirmar que a pessoa, todo indivíduo, né, no ato da comunicação, tem uma intenção comunicativa, tem uma comunicação de exprimir, uma intenção de talvez de notar o sentimento, mostrar o sentimento. Outras pessoas talvez não tenham essa questão, talvez, né, a intenção no momento de comunicação seja um outro contexto. E a legenda automática ela não tem essa intenção, né, de transmitir esse contexto, né, esse respeito, por assim dizer, à intenção de fala. E aí, por exemplo, na legenda manual, né, quando a gente faz uma legenda manual, a gente observa que a gente pode, por exemplo, consertar inclusive uma fala, né? Talvez a pessoa falou uma fala, um contexto com outro sentido, mas ele quis dizer outra coisa. Então, a própria legenda manual, ela talvez, né, ela seja um elemento que ajude, auxilie, né, a pessoa surda a compreender esse sentido da informação. Bem, a pessoa surda que sabe a língua portuguesa, tá, Marcos? Ou a pessoa, né, surda que pelo menos um dia foi ouvinte, né, e que, né, sabe ler, enfim. Porque, assim, existem muitos surdos que não sabem ler a língua portuguesa, que não sabem escrever a língua portuguesa. Esses surdos, eles não vão conseguir, por exemplo, entender a legenda, né? E talvez eles saibam a língua de sinais. No Brasil, nós temos uma particularidade bastante interessante, assim como existe em outros lugares. Mas é interessante falar que nós temos, né, surdos que não sabem Libras, nós temos surdos que sabem Libras, nós temos surdos que não sabem Libras, mas sabem a língua portuguesa. Nós temos surdos que não sabem nem Libras e nem língua portuguesa, né? E nós temos surdos que não são considerados surdos, né? Então nós temos assim uma dinâmica, né, uma pluralidade,
né, identitária, cultural, dentro do contexto da surdez, bastante interessante e que todo mundo precisa respeitar, né? E assim, o fator identitário, o fator cultural, impacta também muito em como eu, como ouvinte, observo, né, a pessoa surda, observo o mundo da pessoa surda, né? Eu observo como uma questão inferior, eu observo como algo diferente, né? Então, tudo isso vai implicar. Se eu considero, né, o mundo da pessoa surda inferior, eu vou fazer uma legenda automática. Eu vou deixar com que o YouTube, ele ou qualquer outra, né, forma aí de plataforma, né, utilize as legendas automáticas, né? Então, se eu não me preocupo com pessoa surda, eu vou fazer a legenda automática. Se eu me preocupo, né, com o fator, né, cultural, identitário da pessoa surda, eu vou fazer uma legenda manual, eu vou pedir, né, eu vou investir nessa questão, né? E hoje, por exemplo, no Brasil, nós temos mais de 9,7 milhões de pessoas surdas. Então, talvez, né, na nossa região, nós tenhamos pessoas surdas que precisam ter acesso à informação e que muitas vezes não têm acesso àquela informação, né? Justamente pelo fato de não ter um bom editor, né, da legenda ou um editor ali que coloque a janela de Libras. Então, nós temos o elemento da janela de Libras para as pessoas que sabem, surdas, né? Pessoas surdas que sabem Libras, né? Nós temos a legenda que sabe Libras, também pode saber a língua portuguesa, né? E mais completo seria para a pessoa surda a legenda, né? A legenda e a janela de Libras, né? Então, por quê? Porque iria atender a pessoa surda que sabe a língua portuguesa, mas não sabe a Libras, e iria atender as pessoas surdas que sabem a Libras, mas não sabem a língua portuguesa, né? Ou pode atender as pessoas surdas que sabem a língua portuguesa e sabem a Libras, né? Então, a pessoa iria escolher por qual caminho, né, poderia compreender ou pode compreender a informação. Aqui, por exemplo, na nossa transmissão, nós não temos a legenda, nós temos a interpretação, né, da Libras, porque o nosso foco, né, são pessoas surdas que sabem Libras, bem como os intérpretes de Libras, bem como, né, meus alunos de Libras que estão em fase de aprimoramento da língua de sinais, né? Então, esse podcast é voltado para os meus alunos, tanto os atuais quanto os que já foram meus alunos, né? Também outras pessoas que estão, né, se envolvendo no universo da língua de sinais ou querem compreender melhor a informação da profissão do intérprete de Libras, né? E assim, o foco da interpretação nossa aqui, né, que você está observando, Marcos, né, é que o intérprete, a janelinha do intérprete aqui, né, ela tem o foco de chamar a atenção para as cores da mãos tagarelas, né? Então é o preto e o amarelo, né? E que a associação ela deve ser feita desta forma. A gente não está utilizando a legenda, né? Por que a gente não está utilizando a legenda? Justamente porque o nosso foco, né, é um público específico, não é um público mais abrangente, né, por assim dizer. Então, é só para deixar, né, clara essa questão, que a legenda automática ela não atende, ela não inclui, ela não é acessível para a pessoa surda. Né? Assim, talvez, né, muitas pessoas utilizem a legenda automática só para ser um mecanismo ali pontual, né, que talvez não conseguiu ter tempo, não teve, né, uma gestão, né, do tempo. Ele precisa o mais rápido possível, né, colocar as informações, ou talvez pode ser até preguiça. Né? Às vezes a pessoa pode até ter preguiça, né, em colocar, né, uma legenda manual, né, por falta de tempo, enfim. É isso. Antes de passar para a próxima pergunta, queremos então relembrar você que nós temos um encontro marcado aqui às 11h30 da manhã, todo sábado, no canal do AISA, aqui no YouTube. E por falar em YouTube, é uma plataforma que justamente tem legendas automáticas, né? Para ajudar as pessoas que estão ali vendo clipes, vídeos ou informações de seu interesse. A pergunta é, Aisamar, que a legenda automática, pelo que eu entendo, é quando a pessoa ela está com preguiça de legendar o texto ou precisa de celeridade, rapidez em transmitir a informação ou não tem condição de tempo para realizar a legenda ali da edição. Não é verdade? O que você poderia falar sobre isso? Pode acontecer, né? Da pessoa não ter tempo,
de a pessoa, né, ter preguiça de fazer uma edição manual, né? Ou talvez a pessoa não tenha recursos próprios para poder fazer, né, a legenda, né? Então pode acontecer. A pessoa não tem um editor de vídeo legal para poder fazer uma legenda, né? Ou talvez não tenha recursos suficientes para comprar um pacote de um software, né, para enfim, fazer uma edição de vídeo. Então, assim, existem vários fatores, né? Tem um fator econômico, né? Então, também tem um fator pessoal. Aí, assim, talvez precise pagar alguém para fazer a edição do vídeo, né? E às vezes a edição daquele vídeo colocando a legenda seja muito cara, né? Mas hoje, por exemplo, existem alguns aplicativos, né? Por exemplo, nós temos o CapCut, né? O CapCut, né? Ele coloca a legenda automática, mas aí a pessoa pode fazer a edição, né? Tipo, observa, né, tudinho a legenda para saber se houve algum problema, enfim, né, da língua portuguesa, né, se houve algum problema na palavra que você falou ali, que eles colocaram de maneira equivocada. Então, você pode editar, né? Então, tá mais fácil, né? Tá mais fácil, de certa forma, do que antes. Antes, a gente precisaria ter um editor legal para colocar uma legenda top, né? Colocar tudo certinho, né? E há um tempo atrás isso era muito complicado, era muito difícil. Mas com os editores atuais, né? Aplicativos aí, né? Aí ao nosso redor, muito mais fácil, até na nossa mão para a gente poder editar um vídeo, né, requer também da gente, né, um espaço bom do celular, ou né, um espaço bom, né, para aquela edição do vídeo. Enfim, então são alguns fatores que devem ser considerados. Talvez nem seja preguiça, ou talvez não seja nem questão de, de não ter, né, um software, talvez seja uma questão financeira, talvez seja, enfim, são várias questões que devem ser consideradas, né, nesse processo de legendar, né, uma informação, né, e a legenda automática ela não atende, não consegue, né, transmitir a intenção comunicativa ali dos interlocutores. Eu acredito que nós fomos assim, entre aspas, meio que forçados durante a pandemia, quem nunca, jamais imaginaríamos, né, de como professores que somos, passar de uma aula presencial e ter que agora, de uma hora para outra, a gente, leigos em tecnologia, edição de vídeo, montagem de vídeo, transmissão, colocar câmera, mexer com o fundo o chamado chroma key, o fundo verde, né? E ter que mexer com tudo isso agora, né? E muitas vezes até com legendas, edição de tudo. Então, nós tivemos que aprender assim de uma hora para outra. Então, falando disso, de tecnologia, legendas, vídeos, janelinhas, como a gente falou no podcast anterior, o que você sugere para os profissionais editores de vídeo façam no momento para colocar essas legendas? Que muitas vezes alguns só colocam só o seu nome, né? Mas ali a legenda é uma preocupação mais aprofundada com quem está assistindo. Beleza, beleza, Marcos, beleza. Então, olha que interessante. A gente precisa entender, Marcos, que tipo, eu, né, eu já venho atuando na EAD há muito tempo atrás, bem antes da pandemia. Então, eu, né, não tive dificuldade nenhuma de me adaptar, né, para a questão remota, né, porque já tinha meu fundo verde, eu já tinha a minha câmera, né, já tinha o meu ring light, já tinha, né, os meus editores de vídeos, né, e foi um processo, né, primeiro, na época eu não tinha condições, então eu precisei comprar primeiro uma coisa, depois outra coisa, isso demandou muito tempo. E eu mesmo fazia, né, ainda faço, né, as minhas edições dos vídeos, né. Existem editores profissionais, né, de fato, né, e que esses editores eles precisam se atentar, né, à intenção comunicativa da fala, né, do falante ali e tudo. Né? Então, se o editor ele vai legendar, né, a pessoa, o intérprete, ele vai legendar, né, o seu texto, a sua informação, o seu vídeo, eu sugiro, né, que ele tente respeitar o máximo possível a intenção, né, de fala, né, do sujeito que está ali, né, explanando a informação. Também, assim, eu sugiro
Marcos, que nesse contexto de interpretação e de transmissão da informação, que o intérprete ele valorize, né, os aspectos identitários e culturais da pessoa surda. Não só legende, né, mas também coloque a janela de Libras. Isso demanda muito tempo, isso demanda um gasto também, né? Então, quem for pagar, né, precisa lembrar que existe isso. E assim, muita gente diz assim, mas eu não vou, eu prefiro não pagar, né? Vou fazer sozinho. E quando a pessoa faz sozinho, muitas vezes não sai com a qualidade que deveria sair para a pessoa surda. E aí, assim, se você tem um empreendimento, se você pensa em fazer algo, né, e transmitir, e se você se diz inclusivo, você precisa, ou acessível, você precisa, né, ter essa ideia, né, em conta, que é investir, né, em acessibilidade. E quando a gente diz investir em acessibilidade, a gente diz ou, né, a legenda, né, ou a janela, né? E ou, né? Porque assim, se a pessoa quiser optar pelas duas, né, que opte, mas pelo menos garantir a possibilidade, né, de acessibilidade dentro do seu contexto midiático. Assim, eu, por exemplo, eu não consigo entender aquelas empresas que estão no contexto midiático que se diz, né, inclusivo, acessível, que nem no seu próprio site não tem a interpretação das informações, né? Não tem acessibilidade no próprio site, né? E a Monstagrelas, por exemplo, fez algo bastante inovador, né? Foi colocar em todas as seções, né, do site, as seções de notícias, em informações em língua de sinais. E assim, a gente observa que existem poucas informações em outras empresas que se dizem, né, desta forma, né, inclusiva, acessível. E aí você promover cursos para pessoas surdas que não, talvez a pessoa surda só saiba, né, o texto, mas não saiba a língua a Libras, né? Então, enfim, tem uma série de coisas. É importante investir, né, na acessibilidade visual dentro, né, dos contextos midiáticos, né, e das empresas. E investimento requer também atitude. E a atitude, né, ela deve estar atrelada também à missão, né, que a pessoa deseja, ou a pessoa física, a pessoa jurídica deseja, né, para a pessoa surda. Mas a eu imaginei que o processo de inserir legendas em filmes, vídeos, etc., né, em diversas plataformas, fosse um processo simples. Para quem vê assim de imediato, acha que é muito simples, né, colocar ali. Mas eu percebi, de um tempo para cá, que é algo muito complexo, exige um conhecimento técnico, né, de início prévio, para você tentar entender como é que se faz tudo ali, e também um conhecimento mais aprofundado, para a gente não ficar, sempre melhorar a questão audiovisual, visual e assim por diante. Bem como, assim, a pessoa que está atuando ali. O processo de edição, né, desses vídeos. Você pode, mas pode acontecer, por exemplo, que o próprio intérprete dele legendar os vídeos ou filme, outras coisas, ele mesmo querer fazer isso, de legendar a sua própria interpretação? Sim, sim, pode acontecer, né, de o próprio intérprete ele fazer isso, né? Assim, requer um tempo a mais. Requer, além da legenda, além da janela de Libras, requer que a pessoa tenha o tempo suficiente, né, para realizar essas questões. Talvez, muitas vezes, né, a pessoa não tenha tempo. Né? Por exemplo, eu não tenho tempo de fazer as coisas. Às vezes, o meu tempo para fazer cortes, edições, é só de madrugada. Né? Então, e muita gente fica se perguntando como é que eu consigo fazer as coisas, porque, né, assim, meu tempo é muito corrido. Mas aí eu acho que gerir o tempo é muito importante nesse processo. E assim, pode sim existir, né, existirem momentos que os intérpretes realizem a própria legenda, né, de vídeos, filmes, né, até para garantir essa segurança, né, da acessibilidade para a pessoa surda. Muito bom, Isamak. Infelizmente, nós ficamos aqui nesse sexto episódio do nosso podcast, o Tagarela Cast. Nós queremos, então, aqui agradecer ao nosso professor Isamak mais uma vez pela sua importantíssima,
valorosa participação, que cada vez, a gente sempre repete aqui, enriquece cada vez mais o nosso diálogo aqui do nosso podcast, que tem intenção primária, né? O ponto central desse bate-papo aqui nesses episódios, sendo este o 6º episódio do nosso podcast, é trazer justamente essa reflexão leve e suave sobre assuntos importantes desse universo de Libras e dos nossos usuários, que é, assim, o nosso foco principal. E vocês que estão assistindo aqui o nosso podcast, seja ele em áudio, seja ele em vídeo, nós informamos que já estamos preparando o nosso 7º episódio, que será lançado na semana seguinte a este, do 6º episódio. E tratará de um assunto assim, ó, que vai dar um gostinho de expectativa para você que já assistiu esse agora, terminou de assistir esse agora, o 7º episódio. Você quer saber qual é o tema? Anote aí, coloca aí no seu celular para despertar, sempre sábado, às 11h30 da manhã. Quer anotar o tema? As 3 facetas da aprendizagem de Libras. Mas me viu aqui uma curiosidade. Será que essa é uma estratégia também que você usa, a Isamaki? Então, queremos dar um gostinho aos nossos ouvintes e telespectadores que estão nos vendo agora nesse momento. Queremos atiçar a curiosidade. Sim, Marcos. As três facetas, né, da aprendizagem de Libras foram as 3 que me ajudaram, né? Eu pensei, né, nessas 3 facetas para desenvolver, né, as minhas estratégias de interpretação, de aprendizagem da língua de sinais brasileira. Não existe ninguém no Brasil que fale sobre isso, né, aplicado à língua de sinais, não existe. Eu utilizo os conhecimentos da neurociência, né, para desenvolver as estratégias, né, de desenvolvimento mesmo, né, de aprendizagem de Libras. E nas 3 facetas, né, nós temos, né, a noção geral, né, nós temos o detalhe e nós temos, né, o foco principal da aprendizagem, que aí eu vou falar sobre, né, essas 3 na semana que vem, mas tem a ver, né, com como a gente aprende a aprender a Libras. Então, a gente precisa aprender a língua de sinais brasileira. Então, nós temos estágios iniciais, né, para quem quer ser intérprete de Libras, para quem quer somente aprender Libras, para quem quer ser fluente em Libras. Então, infelizmente, hoje muitos professores não dominam, não sabem, né, essas facetas, essas estratégias de aprendizagens, né, e que hoje no Brasil, né, aplicado à língua de sinais brasileira, né, eu sou apenas o único que fala sobre essas estratégias, né? E vai ser uma honra para mim falar sobre esse tema, né, que eu domino, que eu gosto muito, né, na próxima semana. Você quer saber mais? Acesse o site www.mãostagarelas.com.br. Assista esse episódio, vai estar acessível para você a qualquer momento, a qualquer hora. Esse e outros que esse bate-papo gostoso, já está lá no canal do Aiza, no YouTube, acesse lá. E também nas reprises aqui de nossa rádio, www.radiocidadecaeté.minharadio.fm. Você não pode perder. Mas antes disso, antes de terminar a nossa transmissão aqui, dê o seu like, dê o seu comentário, né? Fale as suas impressões. Quem sabe até uma pergunta que você queira fazer para o nosso mestre aqui em Libras, especialista na linguagem de sinais Libras. Quer fazer uma pergunta para ele? Deixe lá também. Quem sabe a sua pergunta estará aqui em nossa pauta, nessa transmissão, nesse nosso podcast aqui, gostoso de tanto de assistir, como também de ouvir. Até o próximo episódio. Até mais. Obrigado, Isamaki. Tchau para vocês.